Durante esta semana, a TV Record Cuiabá dá continuidade à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Com esta iniciativa, reforçamos a linha editorial do Grupo Gazeta de Comunicação, priorizando a prestação de serviços, sempre com transparência em defesa da cidadania. Queremos, com isso, ajudar todos os eleitores e eleitoras a conhecerem os projetos e planos de governo de cada candidato, candidata nesta reta final de campanha. As entrevistas terão duração de 15 minutos. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso departamento de jornalismo. E o segundo entrevistado nesta segunda rodada é o procurador Mauro, candidato do PSOL. Candidato, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos que nos assistem. Candidato, faltando aí 13 dias para 2 de outubro, qual a avaliação sua sobre a campanha até o momento e a sua expectativa para essa reta final? Bem, Antônio Carlos, temos uma avaliação muito positiva, temos tido uma acolhida, uma aceitação muito grande da população por todos os bairros onde nós temos feito as nossas caminhadas, as nossas visitas, panfletagem, tem tido uma acolhida muito grande da população. Nas redes sociais, muita gente nos apoiando, nas ruas, gente buscando material na sede do partido para divulgar, santinhos, adesivos, pessoas no Facebook da nossa página Procurador Mauro lá curtindo os nossos vídeos, curtindo as nossas ideias, compartilhando as nossas ideias, nossas propostas. O lado negativo que a gente vê, Antônio Carlos, é que nós temos sofrido aí, ataques covardes aí com mentiras, boatos e toda sorte de ilações, calúnias, infâmias contra a nossa candidatura. E eu queria deixar aqui registrado claro que tenho buscado muito, com muita fé em Deus, tenho feito muitas orações, muitas preces para buscar força para mim e para minha família por conta desses ataques e quero dizer expressamente para essas pessoas que estão aí com essas calúnias, com essas infâmias, que eu sou contra modificações na atual legislação do aborto, eu sou contra a legalização das drogas. Na verdade, o PSOL é um partido democrático, existem diversas posições no PSOL. Na verdade, as posições existentes no PSOL não refletem a minha posição pessoal. Eu, procurador Mauro, sou contra modificações na legislação do aborto, sou contra a legalização das drogas e posso dar um exemplo para você aqui. O Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, é favorável à legalização das drogas, é do PSDB, mas em nenhum momento você pode dizer que o candidato Wilson Santos do PSDB é favorável à legalização das drogas. Ou seja, o partido ele pode ter posições diferentes entre as posições que são defendidas por membros do partido e as posições que são defendidas pelo próprio candidato. Então, agora, se o senhor for eleito prefeito de Cuiabá e houver uma determinação do PSOL, da direção nacional do partido, em relação a esses temas, qual será a sua postura? Na verdade, Antônio Carlos, essa possibilidade ela não existe, porque, na verdade, como prefeito de Cuiabá, é um outro tipo de infâmia que nós temos sofrido, de algumas pessoas com raciocínio rasteiro, dizendo, olha, tem que se implantar o socialismo em Cuiabá, vai implantar o comunismo em Cuiabá. Na verdade, como prefeito de Cuiabá, nós vamos fazer uma administração voltada para os interesses do povo, uma administração que respeite a Constituição, que respeite as leis, que respeite a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica. Então, não existe espaço para esse tipo de determinação. Na verdade, nós vamos fazer uma administração pautada pela legalidade e pela busca do atendimento dos interesses da população. Nas redes sociais também circula um vídeo do senhor só dando uma entrevista, falando que já foi filiado ao PT aqui em Mato Grosso. E aí, outro vídeo lembra que o PT e o PSOL votou contra o impeachment da presidente Dilma, que o PT fez corrupção no Brasil. Como é que o senhor recebe também essa crítica via redes sociais? É importante essa entrevista para esclarecer também, Antônio Carlos, nesse sentido. O PSOL ele foi criado por entender que o PT não defendia mais as bandeiras de interesse da população. O PSOL foi oposição ao PT durante 13 anos. O PSOL sempre fazendo oposição à esquerda ao PT. Os partidos que estavam junto com o PT no governo nesses 13 anos era o PMDB, era o PSC, era o PP, os partidos que votaram aí pelo impeachment, mas que estiveram participando do governo. O PSOL ele nunca teve cargos no governo do PT. O PSOL sempre foi oposição ao PT. A direção nacional entendeu naquele momento que não seria viável a votação pelo impeachment da presidente Dilma por conta de que eles achavam que não existia um fato determinado. Eu, de minha parte, sempre me manifestei aqui na imprensa de Mato Grosso dizendo que eu acreditava que o caminho seria, e continuo acreditando que o caminho seriam novas eleições. O programa que vinha sendo executado pela Dilma de ataque aos direitos dos trabalhadores, de ataque aos direitos trabalhistas e que está sendo continuado pelo atual presidente Michel Temer também de ataque aos direitos dos trabalhadores e ataque a direitos previdenciários não venceu a eleição, então por isso a nossa posição sempre foi de defesa de novas eleições. O senhor disse que o PSOL não quer implantar socialismo na prefeitura de Cuiabá, mas no seu plano de governo registrado no TRE, o senhor faz uma crítica e aberta ao agronegócio que concentra lucros nas mãos de poucas pessoas, como fazendeiros e multinacionais, e que exclui a grande parcela dos trabalhadores e da população matogrossense. Se o senhor foi eleito prefeito de Cuiabá,
O que o senhor fará em relação a isso? A esse modelo econômico implantado em Mato Grosso, que é considerado, inclusive, referência nacional e que é considerada aí uma das formas de geração de emprego e renda aqui no Estado. É uma verdade, né, que está sendo discutida amplamente na sociedade, né, a questão do agronegócio, que gera muitos lucros, né, para grandes barões do agronegócio, mas que muito pouco tem representado de serviços públicos de qualidade e arrecadação de tributos para benefício da sociedade. Então, é uma ampla discussão que nós temos que ter na nossa sociedade. Já está acontecendo essa discussão para que nós façamos uma revisão desse modelo no sentido de que nós possamos ter serviços públicos de melhor qualidade. Por exemplo, aqui, temos como proposta no nosso plano de governo a questão da municipalização do transporte coletivo. Nós temos aqui empresas que operam o sistema sem que tenham sido contratadas mediante licitação, prestando serviços de baixíssima qualidade, ônibus velhos, ônibus sem ar-condicionado, ônibus que não respeitam itinerários, ônibus que não respeitam horários. Nós temos como proposta a municipalização, porque nós acreditamos que esse sistema é um sistema extremamente viável economicamente. Quando o senhor fala municipalização, é a prefeitura cuidando do transporte, não empresa privada, isso, é isso? Não essas empresas privadas que hoje estão aí operando sem que tenha sido realizada a licitação. Nós temos aqui, Antônio Carlos, indícios gravíssimos de que o sistema aqui em Cuiabá, essa caixa preta da planilha tarifária é um problema seríssimo. Nós tivemos fazendo alguns estudos aqui e nós constatamos que a planilha que é utilizada no transporte coletivo aqui é uma planilha chamada planilha GPOT, que é uma planilha criada em 1982, onde os índices de consumo que são utilizados nessa planilha são índices ainda muito antigos que não refletiram o avanço tecnológico, inclusive nos ônibus. Ou seja, os consumos que são colocados ali para fixar essa tarifa são consumos antigos. Um outro ponto que eu gostaria de registrar também, Antônio Carlos, aqui, há indícios fortíssimos de um subfaturamento da quantidade de passageiros. A planilha tarifária aqui coloca que passageiros transportados em Cuiabá são cerca de 3.787.000 passageiros transportados por mês em Cuiabá. Se você vai em Juiz de Fora, que é uma cidade de porte semelhante a Cuiabá, Cuiabá tem 585 mil habitantes, segundo o IBGE, Juiz de Fora aproximadamente 559 mil habitantes, a quantidade de pessoas transportadas em Juiz de Fora é de 8.600.000 passageiros, ou seja, como uma cidade de praticamente o mesmo porte de Cuiabá consegue transportar no seu transporte coletivo quase mais do que o dobro do que é transportado em Cuiabá. São indícios fortíssimos de que há um subfaturamento da quantidade de passageiros para que a tarifa fique cara. Lá em Juiz de Fora a tarifa é R$ 2,75. Por quê? Porque provavelmente os passageiros estão sendo contados da maneira adequada. Das situações do sistema de transporte. Falta de qualidade nos ônibus, tarifa alta, falta de licitação e gestão do sistema na mão dos empresários. O que o senhor considera mais grave e se o senhor for eleito prefeito, o senhor já mexeria nisso já em 2017? Nós acreditamos que com a abertura dessa planilha, quando você consegue demonstrar os dados efetivamente, nós já conseguiríamos uma redução imediata dos valores da tarifa. O município ele tem condições, sim, muita gente tem dito aí, o município não tem condições de investir, o município não tem condições de contratar, não tem condições de gerir, eu não acredito nesse sistema. Que sistema, na verdade, ofende até mesmo a lógica, né? Que sistema é esse, que é um sistema que supostamente seria deficitário, mas que os empresários nunca deixam esse sistema, empresários que foram contratados, é bom que se frise, sem licitação, que existem decisões judiciais no sentido de que deve ser anulada essas concessões que estão aí. Esses empresários não deixam esse sistema, por quê? Porque é um sistema lucrativo. Mesmo com os números que são apresentados hoje pela planilha, é um sistema que tem um faturamento de praticamente 14 milhões de reais por ano. Uma empresa com 14 milhões de faturamento por ano é uma empresa que você consegue fazer essa empresa extremamente saudável. Quando você olha o valor de um ônibus novo hoje, nós acompanhamos licitações de algumas empresas municipais que prestam transporte coletivo, um ônibus novo, com ar-condicionado, com rastreamento de qualidade, está em torno de 500 mil reais. Se o município fosse financiar um ônibus desse aí, a parcela ficaria em torno de 11 mil reais se fosse em apenas 60 meses. Nós não fizemos nenhum financiamento em 180 meses. Num financiamento de 60 meses, o município poderia adquirir um ônibus novo com uma parcela de 11 mil reais. E o município já paga 16 milhões de reais a título de compensação ao passe livre, ou seja, o município paga mais de 1 milhão por mês para esse sistema do transporte coletivo, para essas empresas aí. Com esse dinheiro, se o município fosse aplicar nesse cálculo que a gente fez aqui, o município poderia adquirir apenas com recursos que ele já gasta, o município já gasta esse orçamento, poderia adquirir mais de 100 ônibus para o sistema aqui, ônibus novos, ônibus 0 quilômetro, com ar-condicionado, com rastreamento, que respeitasse as rotas. Então, nós não acreditamos nesse discurso de que o sistema não é viável, de que não é possível fazer um transporte coletivo de qualidade,
no transporte coletivo com ônibus novos. Diferente do transporte, o saneamento teve licitação, mas a empresa que ganhou essa licitação está sob intervenção, a prefeitura que está praticamente administrando o saneamento. Se o senhor for eleito prefeito de Cuiabá, o que fará em relação a CAB e o saneamento? Desde a eleição de 2012, nós já denunciávamos, quando fui candidato a prefeito em 2012, nós denunciávamos que existia ilicitudes nesse processo licitatório. É importante registrar que já existe uma decisão de primeira instância anulando a licitação, anulando a concessão da CAB. Então, nosso projeto é de retomada também do saneamento, que também é a mesma situação. Hoje está sob intervenção do atual prefeito e já constatou que o que aconteceu com a empresa que acompanhou essa privatização. A empresa estava pegando os recursos arrecadados com a tarifa, cerca de 17 milhões por mês, e estava utilizando a seu bel prazer esses recursos ao invés de investir no sistema. Inclusive, diretores dessa empresa conseguiram receber mais de 35 milhões de reais de bônus e premiações pelo suposto serviço bem prestado em Cuiabá, que todos nós sabemos que é um serviço de péssima qualidade. Ou seja, o recurso que era arrecadado estava sendo desviado para os diretores, desviados para empresas fantasma, desviados para obras superfaturadas que não refletiam em melhoria na distribuição de água e na coleta e tratamento de esgoto. Então, nós temos como proposta a retomada desse serviço pelo município. O patrimônio público, aí no caso, a Sanecap, foi vendida para esses empresários a preço de banana. Ou seja, simplesmente passou o serviço não é de qualidade, nada avançou na distribuição de água, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto. Então, nós acreditamos também da mesma forma. Uma empresa como a Sanecap, uma empresa com 200 milhões de faturamento do poder público, 200 milhões de faturamento por ano, é uma empresa que consegue crédito em qualquer lugar. Na verdade, esse discurso de que não há recurso, que o município não tem, não. Na verdade, onde que nós vamos conseguir os recursos para universalizar o saneamento e água? No mesmo local em que as empresas privadas vão conseguir. Por quê? Ou você acredita que uma empresa privada vai vir e vai gastar 800 milhões para universalizar a água e o tratamento de esgoto em Cuiabá sem a possibilidade de retorno. É evidente que é saudável você ter uma empresa nesse sentido operando esse sistema, porque se fosse deficitário, outras empresas particulares não viriam para operar esse sistema. Candidato, o senhor sempre foi um crítico das pesquisas eleitorais. O senhor sempre falou que as pesquisas não refletiam a realidade. No atual pleito, o senhor lidera as pesquisas. As pesquisas agora refletem ou não refletem a realidade? Na verdade, Antônio Carlos, nós temos tido uma postura sempre de não comentar as pesquisas, porque a gente entende que elas sempre são utilizadas como um mecanismo de tentar influenciar a vontade do eleitor, tentar causar o voto útil. Na verdade, o que nós temos sentido nas ruas, o que nós temos sentido esse sentimento, essa onda popular que está sendo formada, essa onda de mudança que a população está querendo, mesmo uma modificação, uma transformação assim nas coisas básicas mesmo da nossa sociedade. O que a gente tem sentido nessa onda popular é que nós estamos muito adiante do que as pesquisas têm indicado. Esse é o sentimento. Na campanha de 2014, eu digo isso porque fui candidato a deputado federal e fui o candidato a deputado federal mais votado em Cuiabá, em primeiro lugar, com 58 mil votos, cerca de 20% do eleitorado. Nenhuma pesquisa indicou isso, nenhuma pesquisa dizia, olha, o Mauro vai ser o deputado federal mais votado em Cuiabá com 20% dos votos. Nós tínhamos um sentimento da acolhida, da aceitação da população. Hoje, nesta eleição, o que a gente sente é muito maior. Para nós tem sido uma felicidade toda essa campanha, assim, a gente conversando com as pessoas, com os eleitores, as pessoas querendo bater foto, nos abraçando, nos acolhendo muito, e é muito maior do que foi na eleição de 2014. Então, nós acreditamos que o sentimento nosso é de que nós estamos muito adiante dessas pesquisas. Se houver segundo turno, como que fica apoio ao procurador Mauro no segundo turno? Porque iriam um segundo turno com 2 candidaturas, outras 4 não iriam. O senhor é criticado, inclusive, por não fazer coligações. Como é que ficaria o apoio à sua candidatura no segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá? Bem, Antônio Carlos, nós temos essa posição porque nós temos ideias diferentes dos outros partidos. Por exemplo, aqui a gente falou do transporte coletivo, da Sanecap. Os outros partidos, a maioria deles, qual é a proposta deles? É privatizar tudo o que já está privatizado, essas coisas, inclusive avançar na privatização, por exemplo, na saúde, na educação. São ideias dos outros partidos, são visões de mundo dos outros partidos. O nosso partido tem uma visão diferente. Quando você tem uma visão de mundo diferente, não tem como você estar fazendo coligação com esses partidos. Outra coisa, a maioria das alianças feitas no segundo turno são as alianças feitas de um tipo que nós estamos denunciando e que a população tem demonstrado que deseja que acabe, que é a troca de cargos, que é o loteamento. A gente sabe que no segundo turno muitas alianças são feitas quando o prefeito lá fecha um apoio e determina, vou dar uma secretaria para tal partido, vou dar uma secretaria para outro partido. Esse tipo de aliança eu quero garantir para o eleitor. Esse tipo de aliança nós não faremos de modo algum.
Prefeito eleito de Cuiabá, como o procurador Mauro vai se relacionar com o governador Pedro Táxi do PSDB e com o presidente da República Michel Temer do PMDB? O relacionamento, Antônio Carlos, ele tem que ser institucional, né? Já acabou esse tempo aí de perseguições, nós tivemos esse tipo de discurso de alinhamento utilizado na última campanha aí pelo candidato Lúdio. Você vê, o candidato que venceu a eleição foi o candidato Mauro Mendes, e você não tem nenhum tipo de registro de perseguição, tanto de quando a presidenta era Dilma Rousseff, quanto o presidente atual, que é o Temer, ou do governador anterior, que era o Silval, do governador atual, que é o Pedro Táxi. Na verdade, esse é um discurso de um tempo antigo, onde os coronéis, eles impediam, né, essa atuação concatenada entre as administrações. Então, eu não acredito nesse discurso, não haverá problema nenhum. Na verdade, a relação será institucional. Quero aproveitar esses últimos instantes aqui, Antônio Carlos, para pedir para o eleitor, quero pedir o seu voto, mas mais do que o seu voto, eu quero pedir o seu apoio. Nós estamos aí com essa onda popular que está crescendo dia após dia e nós precisamos do seu apoio. Precisamos que você peça voto para o vizinho, para o colega, para o amigo de trabalho. Você ajude a gente nessa campanha. É somente com a sua força, com o seu apoio, com o seu voto, mas mais do que com o seu voto, com a sua ajuda, que nós conseguiremos vencer a candidatura dos poderosos, a candidatura daqueles que sempre estiveram no poder, dizendo que nada dá para ser feito, mas a nossa candidatura é a candidatura da esperança. Não acredito nesses candidatos que dizem que não dá para fazer melhor, que tudo já está do jeito que é assim mesmo. Não, a nossa candidatura é da esperança. Nós podemos sim ter melhores serviços públicos de qualidade. Por isso eu peço o voto. Procurador Mauro, 50 para prefeito, e peço o voto também nos vereadores do PSOL. Vote 50 na legenda do PSOL, ou assista os horários eleitorais e escolha um dos nossos candidatos a vereador, que serão ótimos fiscalizadores do Poder Executivo. Obrigado, candidato, pela sua entrevista. Até domingo, no segundo debate aqui na TV Record. Obrigado. Domingo estaremos presentes no debate. Esta segunda rodada terá continuidade amanhã, terça-feira, com o candidato Wilson Santos, do PSDB. Na quarta, a entrevista será com Céry Silessarenko, candidata do PRB. Na quinta, com Emanuel Pinheiro, candidato do PMDB. E na sexta-feira, dia 23, a rodada será encerrada com a entrevista ao vivo com o candidato Renato Santana, do Rede Sustentabilidade. Esta ordem de entrevistas foi definida através de sorteio, com a presença de representantes de todos os partidos políticos.